Vivemos pela graça e não pela lei. Escuta. Dá para você 45 minutos que você está na casa de Deus, que você tem que manter a casa de Deus, que você é importante para Deus, porque Deus precisa de você para que a obra dele continue. É mole? Isso é uma blasfêmia mais terrível. Mas se eu falar isso durante 45 minutos e dizer para você, então você veja, irmão, está aí na Escritura, ó, na Bíblia, lê aí, não deixar aí ler essa passagem, pronto, fechou o assunto. Agora vamos deixar a unção de quem está te ensinando, porque ele falou 45 minutos, segundo ele, de acordo com a unção que ele tem. E vamos para a unção de Paulo. Vamos deixar Paulo falar conosco alguns minutos apenas, mas não vamos pegar neste capítulo da Bíblia e nesse versículo não. Vamos ler a Escritura. A Escritura nós lemos textualmente, em linha reta, da forma que foi escrita. Vamos buscar agora a unção que estava em Paulo quando ele escreveu e entender do jeito que ele escreveu para que nós entendêssemos, porque é o jeito que ele entendia. Vamos ler carta aos Hebreus. Antes da amada da minha alma ler, no início ali do capítulo 10 mesmo, eu quero dizer o seguinte para você, que isso é importante. Paulo estava preso e agora ele escrevia cartas para os grupos de irmãos que ele tinha convencido de que a verdade é a ressurreição do Salvador e a vida eterna que ele nos proporciona. Ou seja, as coisas espirituais, não da terra. Agora, Paulo preso escrevia cartas para aqueles grupos de pessoas. E esta vez aí, de Hebreus, ele está escrevendo para o povo hebreu. O povo hebreu era um povo escolhido através de Abraão para ser povo do nosso Criador. E o que Paulo escreveu para os hebreus era uma carta em que ele explicava os pormenores, os detalhes da lei de Moisés, que aquele povo havia servido durante muitos anos, e agora em função da graça, uma coisa nova, a nova aliança, que agora eles deveriam se adaptar a ela, viver a graça. Então Paulo está sempre na carta dos hebreus, recordando aos hebreus de como funcionava a lei de Moisés e como funciona hoje a graça do Salvador. Você talvez não seja hebreu, é bem possível que seja brasileiro, assim como eu, mas hoje nós fomos alcançados por essa graça. Então podemos ver o que Paulo escreveu para os hebreus e tirar também alguns proveitos para nós, sabendo que os hebreus hoje e nós gentios estamos todos no mesmo grupo, o grupo de salvos pelo Salvador, que morreu pelos nossos pecados. Eu peço a minha amada para ler a partir do verso número 1, para a gente entender bem o que Paulo está falando. Que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achega. Paulo começa a falar aspecto negativo da lei. Ele diz, pelos mesmos sacrifícios que a cada ano se apresenta, a lei não podia aperfeiçoar. Tá certo? As pessoas. Não justificava as pessoas porque todo ano ela tinha que apresentar sacrifício de animais por ela. O animal morria no lugar da pessoa. Hoje o Salvador morreu de uma vez só por todos nós. Então Paulo já começa aí a abordar um aspecto negativo da lei. Repara se não é. Por favor, minha amada. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Sim, todo ano se faz comemoração dos pecados. Não é comemorar, é festa, ganhou o Flamengo. Não é comemoração igual a gente conhece hoje. Comemorar é trazer a memória. Então, durante todo ano, a pessoa tinha que trazer a memória que ele era pecador. Agora ele ofereceria um sacrifício único por ano para extirpar aqueles pecados daquele ano. Então, todo ano a pessoa tinha que oferecer esses sacrifícios. E por isso Paulo diz que não era perfeito esse regime. Essa lei que dizia que todo ano as pessoas deveriam sacrificar para poder elas continuarem vivas, já que a lei dizia, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, para a pessoa não estar incluído neste castigo da morte, né, que era uma consequência da lei para quem pecava, a pessoa tinha que oferecer sacrifício, mas não era algo perfeito, porque se fosse perfeito, segundo Paulo, um ministrante, ou seja, quem oferecia o sacrifício, estaria oferecendo uma vez só e a perfeição alcançaria ele não precisaria mais. Vamos em frente, amado, e você em casa pode também pegar sua escritura aí através da Bíblia e ler. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui veio, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Criador, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta
E holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então diz: Eis aqui venho para fazer, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Paulo continua abordando aspectos negativos da lei. Ele continua dizendo que, segundo a lei, você viu bem, segundo a lei, esses sacrifícios e ofertas eram oferecidos, mas isso nunca agradou o Criador. O Criador nunca quis saber disso. É que Paulo está falando. Pode ler com atenção que você vai ver isso. Agora, ele fala tipo uma oração do nosso Salvador ao Pai, dizendo: olha, Pai, isso aí nada agradou, você mesmo já escreveu na sua palavra que sacrifícios não te agradam, você quer misericórdia, né? Então retira o primeiro e estabelece o segundo. É uma oração do Salvador dizendo: tira o primeiro conserto, tira quer dizer não tem mais, estabelece o segundo. Paulo está falando coisas negativas da lei e positivas da graça. Repara para ver se não é isso. Vamos lá. Vivemos pela graça e não pela lei. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. É dele? Não, meu amado. Embora os cães gulosos te ensinem que a autoridade política foi dada ao Criador, o mundo jaz no maligno. Ele nem quer essa autoridade, o reino dele não é desse mundo. A autoridade que foi dada a ele, toda a autoridade que foi dada a ele, é a autoridade espiritual. Não há ninguém acima de você, além do Criador. Só ele, não tem outro. A Escritura diz assim: porquanto só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Leia bem, está escrito o Salvador, homem, para você ver que não precisa de outro homem. Então, toda vez que um cão guloso falar para você que está na Escritura que ele tem respaldo, você lê atentamente que você vai chegar a essa conclusão. Agora, eu não vou parar por aqui não, eles mandam parar, mas eu vou em frente. Porque lá na frente, neste mesmo capítulo deles, você vai ver Paulo falando que o nosso pastor não é eles, mas é o Salvador. Olha lá, vamos seguir. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra do Criador. E que não são esses cães gulosos que estão aí. Esses aí seguem a Mitra, seguem a Constantino. Eles têm práticas que não são igual daqueles que Paulo se refere. Os pastores que apenas falam para a pessoa para despertamento, e daí em diante o próprio Espírito Santo é que ensina, porque assim está escrito. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como é que eu vou atentar para a maneira de viver desses homens hoje? Eu posso atentar para a maneira deles viver para me seguir? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. O Salvador é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. De que manjares é esse que ele está falando? Das oblações, das coisas da velha aliança. Entende? De altar. O nosso altar é o Salvador. Nós não podemos ter o altar como tem no templo. Aquele templo ali tem um altar ali em cima. E já estão botando até a arca em cima daquele altar. É pior ainda. A arca que Jeremias fala para a gente nem lembrar dela mais. Temos um altar.